Olá, boa noite. Uma vez alguém me disse que o homem vive em função do pênis, analisando a questão. Muitos meninos são incentivados pelos pais a mostrar o pipiu. Esse é macho. E aí, é claro, eles vão crescendo supervalorizando o pênis. O conceito de masculinidade vai de acordo com as ereções que ele tiver no decorrer da vida. A virilidade é fundamental para a felicidade, tanto que qualquer problema na hora H pode ser devastador na vida de um homem. TV Saúde fala sobre impotência sexual. Ano passado, mais ou menos nessa mesma época, a medicina veio com uma grande novidade, que foi a descoberta da pílula contra a impotência. O Viagra seria a salvação. Só que, em cardíacos, poderia levar a uma queda súbita de pressão com grandes riscos de infarto do miocárdio. Arriscar seria pagar um preço alto demais por uma ereção. A boa notícia, gente, é que dentro de pouco tempo deverá estar à disposição nas farmácias um medicamento muito mais eficaz na luta contra a impotência, de ação rápida e seguro com relação aos efeitos colaterais apresentados por este que já está no mercado. Nosso convidado de hoje é o Dr. Gilvan Neiva, que mais uma vez está aqui conosco. Gilvan Neiva Fonseca vem estudando com uma equipe competente da Universidade Federal de Goiás os efeitos do Vasomax, que é esse novo medicamento, na vida sexual dos homens. Boa noite, doutor. Boa noite. E esse trabalho vai ser feito na universidade, no departamento de urologia. O doutor José Vaz da Silva Júnior é um dos médicos que participa deste trabalho. É um trabalho multidisciplinar, no qual há uma parceria entre a universidade e o laboratório que investiu milhões numa molécula para fazer pesquisa para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Tá certo. No quadro Alô Doutor, que é destinado aos médicos, nós vamos falar um pouco mais sobre o Vasomax. Agora, não é porque nós estamos falando hoje sobre homens que as mulheres vão mudar de canal. O que é isso? De jeito nenhum. É preciso estar ao lado deles, sempre dando aquela força moral e por dentro do que eles devem fazer para estar com tudo em cima, comparecendo e com muita virilidade. Os homens, gente, são tão vaidosos com a sexualidade que quando acontece alguma falha na cama, o constrangimento vem na hora. E aí vem aquela velha história, isso nunca aconteceu comigo. Por que será que eles são tão difíceis assim de assumir? Nossa reportagem falou com eles. Não, a brocha sim, ué. Por que não? Né? Pode ter seu jovem também, né? Um jovem também. Né? Causa de jovem também, né? Falhar, né? Não é só o velho não, hein? Não é mesmo? Nunca. Ainda não. Mas isso não é uma coisa normal, você não acha? Não, eu acho que isso é normal para todos, né? Mas assim, eu particularmente ainda não. Não, a crítica é bastante. O preconceito também é demais. Se já aconteceu isso comigo? Mas já aconteceu sim. Normal, né? É normal, isso é normal com qualquer homem. O que o senhor falou pra parceira? Olha, ter paciência, né? Não dá num dia, dá no outro. Por que não? Porque eu acho que é o seguinte, a gente que trabalha muito, o dia a dia, né? Todo dia que você está disponível para ter aquele prazer. Então, eu acho que sexo é uma coisa muito séria. Você tem que estar bem preparado para fazer, né? Qual o conselho que o senhor dá para outros homens que não assumem que já broxaram um dia? Eles falam isso de bobeira, porque não gosta de mostrar. Mas, na verdade, é que acho que a pessoa, se ele tiver com a cabeça quente, no mundo que nós vivemos hoje, ele não tem cabeça para fazer isso, não. Brocha mesmo. Velocidade que a tecnologia avança, buscamos a atualização de equipamentos e novas técnicas de tratamento para retina e vítreo, cirurgia da miopia e do astigmatismo, catarata, córnea e glaucoma, oftalmopediatria e lentes de contato. CBCO, Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos, a tecnologia ao alcance da visão.
A intuição de Thelma Alves influencia na racionalidade dos trabalhos e o estilo é experimental com linguagem figurativa. A harmonia das cores também é característica da artista plástica, que expõe na Galeria do TV Saúde durante todo o mês de abril. Tão bom quanto nos tempos de Adão e Eva, quem não quer uma deliciosa noite de amor? Mas para que a gente entenda melhor o pênis, como é que acontece uma ereção, doutor Gilvan? A ereção depende de fatores emocionais, neurológicos, vasculares e endócrinos. Então é uma interação e de um bem-estar do cidadão, com ele, com a vida, com a companheira. Normalmente, aqui neste manequim, eu queria que você desse um close para eu poder explicar. No pênis nós temos... Ali, doutor, o senhor vai olhar naquele monitor para poder mostrar para o Nós temos dois corpos cavernosos. Aqui você tem o corpo cavernoso direito e o corpo cavernoso esquerdo e a uretra. Em cada corpo cavernoso você tem a artéria central de cada lado e a artéria dorsal. Quando nós temos algum estímulo visual, qualquer estímulo erótico, temos a ação de efetores de óxido nítrico, de aumento de GMP cíclico, aqui dentro do interior do corpo cavernoso. As veias se dilatam? As veias dilatam, inicialmente as artérias dilatam e traz o sangue aqui para o interior. Comparem esse lado com esse. Então, entumece, esses sinusoides relaxam, enchem de sangue, as artérias dilatam, vejo aqui, todas as artérias, não só as dorsais quanto as centrais. Dilatam, retém o sangue aqui e fecham as veias. Então, não permite que esse sangue saia pelas veias. Tem pacientes que têm problemas de patologias aqui, problemas herdados, e isso pode dificultar, fazendo com que o paciente tenha, por exemplo, o que chamam de meia bomba. Depois de uma certa idade, há uma certa degeneração dessa musculatura, dessa vasculatura, e nós podemos ter os chamados escapes venosos, não tendo uma ereção mantida eficazmente, mesmo que você tenha um bom fluxo arterial. Esses escapes seriam o quê? Fissuras nas artérias que deixam escapar o sangue? Seriam alterações na contração e na dilatação dessa vasculatura do corpo cavernoso, permitindo com que esse sangue escapasse. Ou mesmo alterações de fluxo arterial, no qual você não tem um fluxo adequado para encher esses sinusoides dentro do corpo cavernoso. O fluxo aqui deve ser no mínimo 30 ml por segundo. E essas artérias têm o calibre de 1 a 2 milímetros. São 4 artérias em cada corpo cavernoso. 30 ml por segundo? 30 ml por segundo. O homem que tem muita potência sexual consegue passar quanto de sangue aí por segundo? Não, este é o dado normal, é o cutoff, é a zona de corte. Abaixo disso, quando você investiga, por exemplo, um paciente que foi operado, que teve lesão na artéria, que tem arteriosclerose importante, que tem degeneração diabética, neuropatia diabética ou vasculopatia, que tem alteração funcional nesta hemodinâmica, você não consegue ter esse índice de 30 ml por segundo que é medido no ecodoppler a cores. Você mensura o... Ecodoppler é um aparelho? É um aparelho de ultrassom que você pode visualizar o calibre da artéria, a contração da artéria e mensura no Doppler capta o fluxo ml por segundo no interior dessas artérias. Agora, em que idade o homem está no auge de suas funções sexuais? Sexo é prazer para homens e mulheres de todas as idades. O que precisa saber é que nos Estados Unidos existem estatísticas confiáveis e 10% da população masculina tem disfunção erétil. O termo antigo seria impotência sexual. Eu li que vai de 10% a 15%, né? 10% a 15%. E com essas drogas minimamente invasivas, essas drogas orais que saíram, vocês viram que o fluxo de homens às farmácias foi muito maior, surpreendendo o laboratório, surpreendendo a todo mundo. 16% são minimamente impotentes ou têm disfunção erétil mínima. Falham de vez em quando. E 52% tiveram em alguma etapa das suas vidas alguma disfunção erétil transitória, passageira. O que precisa saber é que o homem tem que estar bem consigo, com o mundo, com o filho, com a companheira, com o banco. Não pode ter um extrato bancário pendurado, porque isso também pendura no pênis dele e vai dar a impotência sexual. Principalmente nesse
liberalismo que estamos vivendo. Agora, eu te pergunto o seguinte, doutor, um homem que está tranquilo, que tem uma tranquilidade de vida, a partir de quando começa o declínio sexual dele? Não existe uma data para que você rotule isso. Os homens podem ter, se não há comorbidades, como hipertensão, como diabetes, como cirurgias pélvicas, traumatismos, degenerações neurológicas, você pode estar potente durante toda a vida. Agora, a testosterona, por exemplo, é o hormônio masculino por excelência, tá certo? Sim. Não começa, tanto quanto as mulheres, não existe aí, a partir de uma certa idade, uma baixa da testosterona? Não, normalmente os estudos que existem publicados, não existem essas grandes alterações da testosterona como existe no climatério feminino. Os hormônios dosados encontram-se em níveis normais, plasmáticos e teciduais normais, e isso não representa grandes riscos para o desempenho da sexualidade. Os homens que apresentam alterações da sexualidade de fundo hormonal estão situados numa faixa de 2 a 3% quando você faz ampla investigação, o urologista faz ampla investigação do processo de disfunção erétil. Essa investigação requer análises hormonais, testosterona, dihidrotestosterona, prolactina, os hormônios do lobo anterior da hipófise e, eventualmente, a dosagem dos hormônios tiroidianos. Quando você cataloga esses índices hormonais que levam à disfunção erétil, eles não ultrapassam 2%. Tá. E quando você analisa, fazendo a investigação da disfunção erétil com os outros métodos, que é o ultrassom, que eu já me referi, e o estudo neurofisiológico da ereção, você tem um percentual de causas vasculares que poderá chegar a 70%. Agora eu te pergunto o seguinte, você estava falando agora há pouco, doutor, que é preciso ter tranquilidade para ter uma vida sexual, digamos assim, ativa por toda a vida, né? Sim. Mas a gente sabe que a sexualidade está intimamente ligada ao contexto emocional e vital do homem. A maioria deles com mais de 40 e poucos anos, sofre, por exemplo, com excesso, talvez, de ansiedade, por medo de já estar chegando mais ou menos à idade que o homem rotula que começa a falhar. E isso aí, por exemplo, já pode ser um agravante para a vida sexual dele. Agora, eu te pergunto o seguinte, no dia a dia, na prática, o que realmente os homens de meia idade devem se preocupar? Devem preocupar em ter uma vida saudável, um bom relacionamento, criar um relacionamento com afeto, com vínculos saudáveis, dentro da sua família ou com a sua companheira, porque isso ajuda muito no desempenho da sexualidade. Não ter esse medo angustioso da ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho faz com que o homem produza uma quantidade alta de noradrenalina, e essa noradrenalina circulante é um dos fatores mais detumescedores da ereção peniana. Aquilo que eu mostrei naquele manequim da ereção peniana, a adrenalina fecha aquelas portinhas de entrada daquela musculatura, impedindo que haja uma dilatação. Você falou a noradrenalina? Sim, a adrenalina fecha essas portinhas e impeçam que haja uma dilatação da vasculatura sinusoidal e no qual se processa a ereção. Acontece uma vasoconstrição. Vasoconstrição. Então o sangue passa e não preenche as lacunas dos sinusoides do corpo cavernoso. Agora, com relação à impotência, falhar eventualmente é motivo de preocupação? De maneira alguma. Você não deve ter jamais essa preocupação, essa ansiedade de desempenho, e o pênis não é um órgão que você dá uma ordem. Fique ereto, e ele vai ficar ereto, obedecer. O pênis normalmente desenvolve uma ereção espontânea e você tem que aplaudir essa ereção. Você tem que ter um bom relacionamento, a sua companheira do lado, os vínculos saudáveis do bom relacionamento, da segurança, do afeto, do amor, e ter uma ereção espontânea, você aplaudir essa ereção e ter um desempenho sexual adequado. Você jamais pode ter uma ansiedade de desempenho, porque isso vai te levar a um transtorno, ansiedade, taquicardia, medo do desempenho, medo de falhar, medo de não dar conta, medo de não levar essa ereção até o final. Então precisa ter tranquilidade, ter paz para poder ter uma boa relação sexual. Agora, estar bem fisicamente ajuda muito no desempenho sexual. O quanto, doutor, o estado emocional influencia no desempenho sexual? O desempenho sexual, ele basicamente, sexo origina na cabeça.
Então, o estresse emocional pode derrubar muito a capacidade do cidadão ter um bom desempenho. Essa ansiedade de desempenho, a falta de tranquilidade emocional, de realização pessoal, a falta de qualidade no seu eu, o cidadão que está tendo uma vida sem qualidade, uma baixa qualidade de vida, a sua baixa estima, tudo isso leva a uma alteração no comportamento da sua sexualidade. É importante salientar que os homens até os 50 anos, 70% dessas falhas são de origem emocional. A partir desta data, desta etapa de vida, dessa faixa etária, nós temos um crescimento dos fatores orgânicos. Então, as pessoas mais idosas, 70% dos problemas são de origem orgânico. Ao passo que as pessoas até os 70 anos não é um número absoluto, limite, um cutoff absoluto, mas é uma regra utilizada na urologia mundial. Doutor, para a gente encerrar esse bloco, fatores de risco para a impotência, quais são? Cigarro, o álcool, o diabetes, a hipertensão, uma vida que não tenha um equilíbrio no desempenho de todas as suas atividades físicas, uma alimentação gordurosa. Os homens que têm colesterol elevado, 13% têm distúrbios da ereção peniana. Os hipertensos também poderão ter, porque há uma deficiência na liberação do óxido nítrico, além do fluxo arterial poder estar prejudicado com a própria arteriosclerose que a hipertensão desencadeia. Os diabéticos que fazem neuropatia e vasculopatia poderão ter alterações importantíssimas, tanto do ponto de vista vascular quanto do ponto de vista neurológico, levando a disfunções eréteis. O restante são geralmente alterações pélvicas, secundárias a acidentes, secundárias a traumatismos, a cirurgias pélvicas, no caso, por exemplo, do homem. Cirurgia radical da próstata em caso de câncer localizado. Quando nós deixamos um feixe vasculonervoso de algum dos lados, porque o tumor estava apenas de um dos lados da próstata, você pode preservar a potência. Quando esse tumor já pegou os dois lobos, mesmo tendo indicação de cirurgia radical, e é feita a prostatectomia radical e você não pode preservar o feixe vasculonervoso, o paciente pode desencadear a disfunção erétil. Então, causas traumáticas, pós-cirúrgicas e doenças metabólicas. Ok, doutor, os homens são muito exigentes com eles mesmos, a ponto de associarem o amor da parceira ao desempenho sexual. Mas não é bem assim, não. A gente vai ver agora que as mulheres são muito mais tolerantes do que eles pensam. A senhora acha que a mulher não tem preconceito contra homem que tem problema de impotência sexual? Eu acho que ela tem menos, né? Eu acho que não tem motivo. Se você é impotente, você tem que viver a verdade, né? A realidade. Eu acho que a maioria, assim, não afirma, né, publicamente. Mas eu tenho, assim, a gente tem as informações que isso pode acontecer. E é normal, né? É normal. Meu ponto de vista é normal. A maioria tem vergonha de assumir. Tem. Já aconteceu com você? Oi? Se já aconteceu, quem sabe? Não, da parte dele, é lógico. Já aconteceu então? Já. E aí, como é que foi? Oi? Como é que foi? O que ele falou pra você? Falou que isso acontece, né? Você compreendeu, né? Lógico, tem que compreender, né? Isso. Não, de jeito nenhum. Até agora não. Pode ser que aconteça. Quando acontecer eu te conto, tá bom? Bom, daqui a pouco, gente, nós vamos falar sobre o Vasomax, que é um medicamento muito interessante que está no mercado e que promete resolver o problema de todos os homens. A vantagem que ele tem sobre o que já está no mercado é que ele pode ser usado por hipertensos, por cardiopatas. Então, é um medicamento extremamente interessante que a gente vai falar no próximo intervalo, doutor, no quadro Alô Doutor, que é um quadro destinado ao médico. É importante a gente lembrar que a automedicação é extremamente perigosa. Qualquer medicamento, inclusive o Vasomax, no combate à impotência sexual, deve ser prescrito por um médico. Então, atenção doutores, atenção médicos, que daqui a pouco o doutor Gilvan Neiva, que é um pesquisador do Vasomax, vai falar conosco sobre os efeitos, sobre essa droga que dentro de pouco tempo vai estar à disposição nas farmácias. Tá certo? Então, fique ligado porque o TV Saúde volta já.
Bom, até pouco tempo atrás, o homem com disfunção erétil podia contar apenas com remédios do tipo injeção no pênis. Solução incômoda e extremamente dolorosa. Mas dentro de pouco tempo, como eu já falei para vocês, vai estar disponível no mercado o Vasomax, um segundo medicamento na forma de comprimido, só que de muito menor efeito colateral, que vai estar à disposição dos homens. Mas não se esqueça, esse medicamento só pode ser tomado com receita médica. O quadro Alô Doutor é destinado a todos os médicos que assistem ao programa, para que eles entendam melhor o que é esse medicamento, uma vez que o doutor Gilvan Neiva é o pesquisador do Vasomax. Doutor, então, eu gostaria primeiro que o senhor falasse o que é esse medicamento. Virginia, a pesquisa é feita na Universidade Federal, juntamente com o doutor José Vaz e acadêmicos que participam da pesquisa, todo o departamento de urologia. O Vasomax é o mesilato de fentolamina. Só um minutinho, o seu despertador do seu relógio está tocando? Esse barulhinho? Sim. Então tira, doutor. Que não tem ninguém dormindo aqui, não. O mesilato de fentolamina, 40 miligramas de dissolução rápida, é uma droga utilizada via oral e ela tem um efeito rápido. Ela é de dissolução rápida, absorção de 15 a 30 minutos, ela já tem um nível plasmático bom e nível tecidual e ela faz um bloqueio dos receptores alfa-1 e alfa-2 e transmissores pré-sinápticos, ou seja, que não estão dentro do corpo cavernoso, e também dos alfa-1 e alfa-2 que estão dentro do corpo cavernoso, como eu mostrei naquele processo de dilatação da vasculatura do corpo cavernoso. E como é que é o mecanismo de ação do Vasomax? Ele faz um bloqueio alfa-1, alfa-2, que são receptores adrenérgicos nessa região. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que tem... Ele dilata as artérias? Ele dilata as artérias e dilata aquela vasculatura peniana, onde enche de sangue para poder ter a ereção. Entendi. Então, veja você, aqueles pacientes ansiosos, que têm ansiedade de desempenho, que têm alta adrenalina circulante, esses pacientes vão responder excelentemente ao Vasomax, tendo ereções excelentes, com rigidez excelente, com penetração excelente, satisfação, não só para ele, mas para a companheira também. E o Vasomax faz efeito já no primeiro comprimido? Sim, o Vasomax ele é utilizado 30 minutos antes, ele é de dissolução rápida e concentração plasmática rápida. Os estudos iniciais pré-clínicos e clínicos foram realizados em 3.800 pacientes, em 20 estudos bem catalogados, randomizados, com utilização de placebo, e foram realizados os critérios de comparação, ou seja, com quanto tempo atingiam a concentração na corrente sanguínea, qual era o tempo de ação, o metabolismo hepático, as alterações cardiovasculares, as possibilidades de interação com outras drogas e efeitos colaterais, e também a sua eliminação em forma inativa após o metabolismo hepático. E quem pode fazer uso desse medicamento? Esse medicamento pode ser usado por pacientes ansiosos, pacientes que têm alterações cardiovasculares controladas, pacientes que são diabéticos controlados bioquimicamente, vamos dizer assim, que têm um controle clínico do seu diabetes, pacientes que têm outras alterações mínimas e leves de disfunção erétil. Pequenas alterações arteriais, alterações discretas do corpo cavernoso e, basicamente, os pacientes hipertensos, porque o Vasomax, nos estudos preliminares, não mostrou quedas acentuadas da pressão arterial. Aquele outro medicamento utilizado no mercado, os pacientes podem apresentar queda de 0,5 ponto a 0,6 milímetros. Na pressão arterial. É isso que acontece, tem uma queda súbita de pressão que pode ali prejudicar o coração. Se o paciente tem um limiar coronariano baixo, um miocárdio já problemático, que você já constatou através de provas de esforço, de ecodoppler a cores e de provas funcionais, no qual a hemodinâmica dele não está funcionando bem e tem uma coronária no seu limiar, se o paciente, por exemplo, com aquele outro medicamento, o sildenafil, ele usa uma droga junto com o nitrato, que o nome comercial é o Isordil e o Sustrate, os mais comuns utilizados, ele usando esta droga, ele pode ter um déficit de 4 pontos a 5 pontos na pressão arterial. Então imagine pacientes que já têm um limiar baixo
e tem uma queda acentuada da pressão arterial, podem fazer um infarto agudo do miocárdio. É o seguinte, gente, o Viagra, o que aconteceu foi o seguinte, mais ou menos no ano passado, tem-se notícia de mais ou menos 16 pessoas que morreram e que, coincidentemente ou não, faziam uso do Viagra. Então, ou seja, pessoas que eram cardiopatas. Então, fica aí a dúvida com relação ao Viagra. Agora, o Vasomax, por exemplo, já não tem esse problema, né, doutor? Esse problema das mortes, você não pode atribuir ao Viagra. Não, eu falei coincidentemente ou não. Nós. Agora, eu pergunto o seguinte para o senhor. O Vasomax, por exemplo, não acontece essa queda brusca de pressão. O Vasomax 40 miligramas, ele diminui 1,7 milímetros na pressão arterial. O que O de 80 miligramas, ele diminui 5 milímetros, coisa insignificante. Te pergunto na prática, isso é insignificante? É insignificante. Assim como o de 40 milímetros aumenta a frequência cardíaca, porque ele é um alfa-1 bloqueador, alfa-2, ele pode aumentar a frequência cardíaca e os trabalhos mostraram que ele aumenta 1,7 vezes mais a frequência cardíaca por minuto. E essa queda na pressão arterial mínima também é da pressão arterial média. Agora, a interação com drogas derivados de nitratos ainda está se definindo isso na literatura. Quer dizer, falou-se muito que a droga pode ser utilizada com derivados de nitratos em pacientes cardiopatas, hipertensos, mas esses pacientes realmente, para qualquer medicação, eles representam um grupo de risco. Não podem usar o medicamento sem assessoria do cardiologista, do urologista, de um exame prévio. É de importância fundamental fazer um check-up cardiovascular. Agora, você não pode ter aventuras, porque a ciência começa aonde a especulação termina. É verdade. E você não pode fazer aventuragens por aí, usando remédio, comprando, importando de qualquer maneira. Por isso que a gente fala o tempo todo aqui da importância de se tomar um remédio com prescrição médica, né? Você não pode fazer automedicação em hipótese alguma. Agora, voltando àquele assunto, você falou que o Vasomax faz o efeito em 30 minutos, mas durante quanto tempo esse efeito permanece no homem? O Vasomax faz um pico sanguíneo, plasmático e tecidual com 30 minutos, permanece por 2 horas e é eliminado com 4 horas. Agora, nessas 2 horas, ele pode ter, por exemplo, 3, 4 relações sexuais? Depende dele e da parceira, então é uma da festa, sua atividade. É uma festa. Pode ser tomado todos os dias? Pode ser tomado todos os dias. Existem vários grupos, controles na literatura publicados, pacientes que tomaram todos os dias, pacientes que tomaram em dias alternos e pacientes que tomaram conforme a demanda sexual. Todos esses dados estão catalogados com relação à frequência cardíaca, a pulso, a queda de pressão, atividade, nível plasmático, etc. O Vasomax, ele provoca uma ereção. Eu diria o seguinte, ele provoca uma ereção com naturalidade, ou a pessoa tem a ereção, mas ao mesmo tempo ele tem aquela ansiedade, ele sua frio, ele fica nervoso, ou ele tem a ereção naturalmente? A ereção, nessas duas drogas recentes, e o Vasomax, ele provoca uma ereção mais natural. Então ele traz aquele clima natural da ereção, timing da ereção. Todas as drogas hoje utilizadas como facilitadoras da ereção a nível de corpo cavernoso, elas necessitam da estimulação do contato, elas necessitam de um bom contato com a parceira. Isso é de fundamental importância. Não é uma droga que faria uma ereção mecânica, por exemplo. Então era isso que eu te perguntar. Se a parceira não ajudar, por exemplo, não resolve muito não. Pode até desencadear uma ereção, mas com contato com a parceira, o carinho, o afeto, o encontro... É mais intenso. O beijo, o abraço, o amasso é mais intenso. Claro, né? Claro. Isso em todos os casos. Todos os casos. Em todos os casos. Te pergunto o seguinte, você falou agora há pouco que os fatores emocionais, fatores psicológicos são, na verdade, a origem da impotência tem muito a ver com os fatores emocionais e psicológicos. O Vasomax teria atuação aí, teria alguma ação efetiva com relação a pessoas que são impotentes em decorrência do fator emocional. Exatamente. Sim, porque o fator emocional causa todo um processo adrenalínico no cidadão. Mãos frias, taquicardia, agitação psicomotora. É aquele cidadão que tem uma ansiedade de desempenho, ele pega na companheira, pega nele, pega na companheira, pega no pênis. Quanto mais ele pega, mais o pênis vai desaparecendo e mais ele vai ficando ansioso para ter uma relação na marra a qualquer preço, a qualquer custo. Não se faz ereção dessa maneira. Como eu falei no início, o pênis endurece
tem uma ereção e você aplaude aquela ereção e vai ter a relação sexual. O Vasomax, ele faz uma inibição alfa-1, alfa-2, que é exatamente fazer um bloqueio dessa relação que tem dentro dessa ansiedade. Ele bloqueia essa adrenalina que vai fechar aquelas portinhas no corpo cavernoso que vão impedir que haja um bom relaxamento do corpo cavernoso, receber o sangue das artérias, entumecer, fazer ereção e manter essa ereção com qualidade para um bom relacionamento. Tá certo, doutor. Então vamos chamar mais um intervalo e eu gostaria de falar para vocês que é o seguinte, vamos repetir isso, né? Que a maior vantagem do Vasomax sobre o que já existe no mercado é que é no fato dele ser bem tolerado por cardiopatas, por hipertensos, por diabéticos, né? Ou seja, todos os homens agora vão poder ser felizes. Então, daqui a pouco a gente volta, porque o doutor Gilvan Neiva vai falar novamente sobre o Vasomax e principalmente para essas pessoas que estavam aí preteridas, né, por esse outro medicamento em função de um problema cardíaco. Fique ligado. TV Saúde volta já. E você, doutor, fique ligado também, tá certo? TV Saúde volta já. No quadro Alô Doutor do TV Saúde, nós estamos hoje apresentando um medicamento que se chama Vasomax, que dentro de muito pouco tempo vai estar no mercado e ele é um medicamento no combate à impotência sexual, com ainda a vantagem deles poder ser tomado por cardiopatas, né, doutor? Então eu pergunto para o senhor o seguinte, que novidades o Vasomax traz para quem tem problemas do coração? Sim. Os pacientes cardíacos, normalmente, eles precisam de um bom atendimento cardiovascular e isso tem em Goiás e no Brasil, excelentes cardiologistas. E esses pacientes normalmente podem fazer uso de bloqueadores de canal de cálcio, de inibidores da ECA, de alfa-bloqueadores, de digitálicos, e os pacientes também diabéticos que usam hipoglicemiantes e insulina. Ou drogas para baixarem... Isso que você está falando são drogas, né? Drogas para baixarem o colesterol. Os estudos realizados mostraram que não há interação com essas drogas, podendo perfeitamente utilizar estas drogas e utilizar também o Vasomax. É claro que aqueles pacientes que têm risco cardiovascular elevado, isto será avaliado pelo cardiologista através das provas funcionais cardiológicas, para poder ver se aquele grupo de pacientes ou se aquele paciente realmente pode fazer uso daquele produto. Existem as limitações éticas, científicas e para cada caso. Muitas vezes o paciente, até o próprio ato sexual, independente de medicamento, pode fazer mal a ele, se ele tem alguma restrição cardiovascular de risco mais acentuado. Agora eu te pergunto o seguinte, o senhor falou que pode ser tomado por quem sofre do coração, pelos diabéticos, pelos hipertensos. Agora eu te pergunto o seguinte, o diabético, por exemplo, que não tem o seu diabetes, o nível de insulina controlado, o hipertenso de glicemia controlado, o hipertenso que não tem a pressão controlada, mesmo assim essas pessoas podem fazer uso desse medicamento? Nos protocolos randomizados de utilização da droga, os pacientes que têm níveis pressóricos acima de 16 por 9,5, 16 de máxima por 9,5 de mínima, eles não entram nos protocolos. O nosso protocolo da Universidade Federal, aqui do Hospital das Clínicas, da Urologia, os pacientes que não tiverem níveis controlados não entrarão no protocolo. Ou seja... Da mesma maneira, os diabéticos que tiverem glicemias que estão acima de 200 miligramas por cento também não entrarão no protocolo. Isso é extremamente importante, né, doutor? Muito importante e isto é critério de exclusão. Ou seja, para você critérios de exclusão. Fazer uso desse medicamento, do Vasomax, é preciso que você esteja com seu diabetes controlado, com sua pressão controlada, não é, doutor? Exatamente. Para não ter problemas, para depois vir falar que o remédio fez mal. O remédio matou. Mas não, né? Você tem que cumprir as regras básicas para poder ter sucesso nesse tratamento. E não ter interação medicamentosa mais severa. Queria falar de novo sobre isso, o uso conjunto com outros medicamentos. Sim, é o que eu falei anteriormente, bloqueadores de canal de cálcio, alfa-bloqueadores, beta-bloqueadores, antagonistas da ECA. Olha... E essas drogas cardiovasculares, de maneira geral, com relação aos nitratos, estão sendo desenvolvidos trabalhos na presente data em alguns centros. E esses trabalhos não estão publicados ainda, mas deverão ser publicados ainda esse ano. De maneiras que não se vê com isso uma liberação explícita que pode usar com nitrato.
tem que consultar o cardiologista, tem que fazer o cardiologista ciente do desejo do uso da droga, tem que fazer um acompanhamento, um monitoramento para que não ocorra acidentes de percurso. É muito importante saber desses fatos e os fatos anteriores da droga anterior, ensinar a todos nós e não errarmos duas vezes, não repetirmos o erro duas vezes. Exatamente. Eu te pergunto mais uma coisa. O uso do Vasomax associado a álcool, drogas, cocaínas, teria algum prejuízo aí na saúde da pessoa? Cocaína não tem trabalho para esse tipo de análise. Com relação a álcool, o álcool pode potencializar o uso da droga, porque o álcool é um vasodilatador e, obviamente, ele poderá potencializar o uso da droga. E teria algum problema para o paciente ou não? Ou ele ficaria mais excitado ainda, mais ereto ainda? Não é que fica mais ereto, tanto é que o álcool potencializa em excesso... em que sentido você falou? Potencializar, sim, a dose leve de álcool poderá potencializar uma ação vasodilatadora. Mas a dose avançada de álcool, no qual você tem teores plasmáticos elevadíssimos, você vai ter complicações severas do ponto de vista de pressão arterial, de ritmo cardíaco, de nível de consciência, uma série de interações da droga com o álcool a nível de todo o organismo. Doutor Gilvan, o doutor Alberto Las Casas está na linha, querendo falar com o senhor, nosso cardiologista aqui, que está sempre aqui conosco. Olá, doutor Las Casas. Boa noite, Aurélia. Boa noite. Boa noite. Que bom receber a sua ligação. Ah, pois não. Bom saber que o senhor está assistindo ao programa. Tá? Que pergunta o senhor tem? Ele está no ar? Sim. Baixa a sua TV, doutor. Baixa um pouquinho a sua TV, que está dando interferência aqui. Baixou? Perfeitamente. Ok, então faça a sua pergunta ao doutor Gilvan. Gilvan. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Parabéns pela sua brilhante exposição. Eu gostaria de saber de você. Temos um probleminha aqui na ligação, mas daqui a pouco... Repete a pergunta. Não, o doutor Alberto vai voltar, ele mesmo vai fazer essa Ótimo. pergunta daqui a pouquinho. A gente vai continuando aqui o nosso bate-papo, porque daqui a pouquinho o doutor Alberto Las Casas estão... Deve ter tido um problema na linha, mas vai dar certo. Espera aí, doutor Alberto, tenta mais uma vez que a gente vai conseguir colocar o senhor no ar. Vasomax prolonga a ereção? Ou seja, eu te pergunto o seguinte, uma pessoa que não tem problemas de ereção, um rapaz que tem a sua função sexual normal, mas ele quer continuar ereto por horas, 3 horas, 4 horas, você falou em 2 horas, né, que ele faz. Uma pessoa que não tem essa disfunção erétil pode fazer uso do Vasomax e com isso prolongar a sua ereção? Estas drogas que são utilizadas recentemente, mesmo nos pacientes que não têm distúrbios de ereção, elas podem condicionar uma manutenção de uma ereção mais prolongada. Claro que não levam ao priapismo, que é aquela ereção dolorosa, que o paciente não tem desejo sexual, que é uma ereção patológica. Mas estas drogas todas são facilitadoras da ereção. Se o paciente toma a droga e faz uma autoestimulação ou tenta uma masturbação, obviamente ele vai ter uma facilitação da ereção e uma ereção mais rígida, prolongada, uma ereção mais eficaz e poderá ter o intercurso sexual com mais tranquilidade. Mas ele é bom que ele faça isso ou é prejudicial à sua saúde? Se o paciente ele é normal, para que fazer isso? Pois mas eu te pergunto o seguinte, se ele fizer isso, ele pode vir a ter problemas mais tarde? Não, é uma droga que faz inibição alfa-1, alfa-2 naquele momento. Depois ela é metabolizada e não tem consequências severas nenhuma. Assim como o sildenafil não provoca alterações a posteriori. Há uma alteração, há uma inibição da fosfodiesterase número 5, com aumento do GMP cíclico em nível de corpo cavernoso, e aquilo passou, é metabolizado, terminou, fim. Ao mesmo tempo, o Vasomax, que é essa droga recente, de efeito rápido, ela tem uma inibição competitiva dos receptores alfa-1, alfa-2 em nível de corpo cavernoso, tem uma ereção excelente, rígida, e também faz o efeito e depois é metabolizada no fígado sem nenhuma consequência para o organismo. Mas os pacientes que têm ereções normais, desempenho da sexualidade normal, bons relacionamentos, não justificam fazer uso dessa droga. Com certeza. Agora, tem alguma novidade, o Vasomax tem alguma novidade, apresenta alguma novidade para as mulheres, por exemplo, a sexualidade feminina? Essas drogas de estimulação utilizadas via oral, facilitadoras, o clítoris da mulher, o tecido do clítoris da mulher é semelhante ao tecido do corpo cavernoso do homem. Então, um trabalho publicado ano passado com sildenafil mostrou tumescência clitoriana aumentada nas mulheres.
mas nada que demonstre que elas tenham uma maior aptidão à sexualidade, maior desejo, maior orgasmo, nada disso foi comprovado. E os estudos com o Vasomax estão sendo desenvolvidos em pacientes do sexo feminino, mas não existe nenhuma conclusão prática para utilização na qualidade de vida das pessoas. Mas logo, logo a medicina vai vir com essa descoberta, né? Possivelmente. Com certeza, porque não dá, né, gente? Tem que ser igual para todos. Com relação à idade, doutor, um senhor de 90 anos, por exemplo, pode fazer uso do Vasomax? Qualquer pessoa de qualquer idade, os trabalhos experimentais randomizados, utilizando placebo, controlados, os pacientes, a idade oscilou nos 3.800 pacientes em 20 grupos de trabalhos, de 18 anos a 80 anos. Então não há limites para que você tenha o sexo, desde que você tenha qualidade de vida, desejo e tenha a sua companheira. Então, com a descoberta do Vasomax, o homem vai ter segurança de vida sexual ativa por toda a vida? Eu acho que é uma coisa muito importante. A medicina, a evolução natural da medicina é exatamente isso, quer dizer, acabam-se as garrafadas, os catuabas, os raspados de chifre de rinoceronte e entra a ciência onde acaba a especulação. Então é exatamente isso, dar qualidade de vida para as pessoas para que elas possam viver melhor, ter uma autoestima melhor, uma boa qualidade, um bom desempenho na sua vida. E ele está sendo aprovado pelo FDA americano e foi aprovado para uso no Brasil no último dia 12 de março. Então, este trabalho na universidade e em outros 30 centros do país é exatamente para ver a variabilidade comportamental do homem brasileiro. Você não chegar com a droga de fora e colocar aqui dentro. Então temos etnias diferentes, genética diferente, comportamento social diferente, as questões econômicas que estão acabando com o povo brasileiro, a questão alimentar. Então todos esses processos fazem parte de uma ampla análise que você vai, no final das contas, ver como que essa droga vai atuar nesse ser humano. Qual vai ser a qualidade de vida dele, qual vai ser a resposta. Ok, doutor, agradeço a sua participação. Gostaria de pedir desculpas ao doutor Alberto Las Casas, que telefonou para cá, mas a gente ainda não teve condições de colocar uma ligação no ar. Mas prometo para você que a partir do próximo programa a gente vai colocar mais técnicos ali em cima, para que a gente possa colocar o telespectador e os próprios médicos ao vivo aqui no TV Saúde. Obrigada pela sua participação. E assim como o doutor Gilvan Neiva fez as suas considerações científicas, nós prestamos também a maior atenção na sabedoria popular. Atualba Lemos, um senhor de 70 anos, não perde a pose e garante, com muita alegria, que comparece todos os dias, os 365 dias do ano. É mole ou é duro? Vamos ver? Mas qual é a fórmula desses 70 anos de vida sexual ativa? Você acredita que eu não sei. Agora minhas comidas é do lado do Nordeste mesmo, é comidão mesmo. É costela, é rabada, essas coisas. Até estou sendo proibido comer essas coisas, porque é por causa da idade e tudo, mas eu não ajeito toda a vida, foi nessa base. Seu Atualba, e quando acontecer, como é que vai ser? É vergonhoso. Que faz vergonha, faz. Agora, quando a parceira tem muita intimidade, a gente tem que partir para falar para ela, ou então procurar um médico, porque senão não tem doença pior do que essa, não. Eu sinto, é uma doença que não tem jeito. Agora, quando a parceira tem grande amizade, a gente tem que comunicar. Porque eu acho que quando a parceira ajuda, as coisas continuam bem boas. Lindinho, um beijo para você, Atualba. Ele foi meu vizinho, é meu vizinho, vizinho da minha mãe, durante tantos anos, eu cresci vendo o Atualba com essa alegria toda de vida, e é por isso que ele deve comparecer, né, doutor? Exatamente. Porque ele é uma pessoa feliz, é uma pessoa de bem com a vida. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco o doutor Gilvan volta para a gente encerrar o programa, ele tem inclusive um recadinho do doutor Alberto Las Casas. TV Saúde volta já.